Olá, turma, tudo jóia? Vamos dar início a mais uma aula, certo? E vamos continuar falando sobre os números decimais, certo? Na verdade, a gente vai dar início aos números decimais, não é isso? Na aula passada, a gente viu aquela questão do dinheiro, né? Onde tem os centavos. Então, vocês viram, por exemplo, aqui eu tenho R$3,25, não é isso? Então, vocês já viram um número decimal, certo? Que o número decimal é aquele número que contém vírgula, certo? Porque ele vai ter ordens decimais, certo? Já que eu falei de ordem, vamos ver aqui um quadro de ordens, certo? Eu vou colocar as ordens inteiras. E as ordens decimais. Certo? As ordens inteiras são aquelas que vocês já conhecem. Unidade, dezena, centena, certo? Unidade de milhar, dezena de milhar. Então, ó, vamos a primeira, a segunda e a terceira, que vai ser a unidade, a dezena e a centena. Certo? E as decimais? Nós vamos ter, ó, vou colocar aqui a primeira, a segunda e a terceira. Certo? Onde nós teremos os décimos, centésimos e os milésimos. Tá certo? Então, esse é o nosso quadro de ordem. Tá, professor, e por que o senhor deixou essa coluna em branco? Porque aqui nós vamos colocar as vírgulas, tá certo? Por exemplo, se eu tiver o número 2,31. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho duas unidades inteiras, né? E 3 décimos e 1 centésimo. Ou 2 inteiros e 31 centésimos, certo? Então ela pode ser feita dessas duas leituras, ó. 2 inteiros e 3 décimos e 1 centésimo, ou 2 inteiros e 31 centésimos. Outro exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui 15 inteiros, 205 milésimos. Tá certo? E se eu tivesse apenas 3,1, 3 inteiros e 1 décimo. Tá certo? Tranquilo, facinho até agora, não é? Então, vamos aproveitar aqui e ver o seguinte. Vamos ver como podemos transformar o número decimal em uma fração e vice-versa. Transformar uma fração em um número decimal. É possível? É assim, da seguinte forma, ó. Vou pegar aqui esse número, 2,31. 2 inteiros e 31 centésimos. Eu quero transformar esse número em uma fração. Como é que eu devo proceder? Turma, preste atenção, ó. Preste atenção nessa dica, tá certo? O que é que nós vamos fazer? Nós queremos uma fração, não é? Pronto. E agora, o que a gente vai fazer? Aqui eu não tenho 2 inteiros e 31 centésimos. Se eu retirar a vírgula, eu fico com que número? 231, não é isso? Então, eu vou colocar no meu numerador justamente este número sem a vírgula, ó. Certo? Tá, beleza. Tá, professor, tranquilo, beleza. E o denominador, o que é que eu vou fazer? Turma, presta atenção.
Vamos colocar no numerador o número 1. E aqui, a quantidade de zero vai ser referente à quantidade de casas decimais. Se eu tenho 2 casas decimais, eu vou ter 2 zeros. Certo? Vou pegar aqui o outro, 15,205. Vai ser igual a quê? Sabemos que é uma fração. Estamos transformando o número decimal em fração. Então vamos lá. Primeira dica foi o quê? Escrever o número sem a vírgula, ó. Certo? Tá aqui o número sem a vírgula. Beleza. E o denominador? Vamos colocar o número 1. E a quantidade de zeros vai ser referente à quantidade de casas decimais. Se eu tenho 3 casas decimais, eu vou ter, ó, 1, 2, 3 zeros. Super fácil, não é, turma? Super tranquilo. Se eu tiver o 3,1, olha, nós vamos fazer 31 no numerador. E o denominador, se eu tenho uma casa decimal, eu vou ter um zero. 31 sobre 10. Tranquilo transformar um número decimal em uma fração, não é? Se eu quiser transformar uma fração em um número decimal, o que é que eu vou fazer? Turma, é o mesmo procedimento. Sempre verificando quantos, no caso a gente vai ter uma fração, né? Da fração para o número decimal, vamos verificar quantos zeros nós vamos ter no denominador. Então vamos lá. Vamos lá, preste atenção. Se eu tiver e aqui eu vou colocar um nível um pouquinho mais difícil para vocês captarem o seguinte, ó. Vamos lá. Vamos com calma, certo? Aqui eu tenho 73 sobre 10. O denominador número 10, ele tem quantos zeros? Um zero só, não é isso? Se ele tem apenas um zero, ele vai ter, quando a gente transformar o número decimal, o número decimal vai ter apenas uma casa decimal. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Vamos escrever o número. Não é 73? Agora vamos ver aonde colocar a vírgula. Se o 10 tem apenas um zero, então o número vai ter apenas uma casa decimal. Então, ó, 7,3. Certo? E aqui, vamos escrever o número 1534. E agora vamos verificar a quantidade de zeros. Se eu tenho 2 zeros, eu vou ter 2 casas decimais. Então, ó, 2 casas decimais. Tranquilo, não é? E aqui, 3 décimos. Vamos lá, escrever o número. Número 3. E a vírgula, professor? Se eu tenho um zero, eu vou ter uma casa decimal. Não é isso? Então, ó, vamos lá. Eu vou ter uma casa decimal. Então a vírgula vai ficar aqui. Tá, professor, mas está estranho. Eu vou fazer o quê com o número antes da vírgula? Depois da vírgula. Ó, turma, acrescentar um zero. Então eu vou ter 0,3. Eu não tenho um zero, eu tenho uma casa decimal. Tá certo? Então preste atenção, tá bom? Se eu tiver aqui, ó, 5 sobre 100. O que é que eu vou fazer, ó? Número 5. E quantas casas decimais eu vou ter? Se eu tenho 2 zeros, eu vou ter 2 casas decimais. Então, ó, 1, 2. A vírgula fica aqui. E o que é que eu vou fazer com esses espaços vazios? Botar um zero. 0,05. Então, ó, se vocês prestarem atenção, 2 zeros, 2 casas decimais. Tá bom? Tranquilo, certo? Então, vou passar uma atividade sobre isso para vocês praticarem. Podem ficar tranquilos. Mas antes de passar a atividade sobre isso,
eu queria falar um pouco sobre a comparação desses números. Como é que a gente faz para comparar um número decimal? Vamos lá. É fácil, certo? Só prestar atenção, ó. Quando a gente fala em comparação, a gente lembra do quê? Do sinal de maior que e menor que, não é isso? Se a gente vai comparar números, vamos dizer se um número ele é maior ou menor do que o outro. Então vamos lá. 2,15 e 3,2. Pronto. O primeiro passo, turma, é verificar a parte inteira. A parte inteira, que é essa daqui, eu tenho quantos inteiros? 2 inteiros. E aqui eu tenho quantos inteiros? 3 inteiros. Então, se a parte inteira são diferentes, basta verificar a parte inteira. É óbvio que 3 é maior do que 2. Então, ó, 2,15 é menor que 3,2. Tá certo? Ah, professor, se a parte inteira for igual, olha o que a gente vai fazer. Pronto. A parte inteira são iguais? São. Então, se as partes inteiras são iguais, a gente vai começar a verificar a parte decimal, certo? Começando sempre do décimo. Vamos ó, sempre nesse sentido, ok? Eu vou mudar aqui, ó, vou colocar 1,103. Por quê? Vamos lá, vocês vão prestar atenção agora. Então, a parte inteira são iguais. Se a parte inteira são iguais, vamos verificar a parte decimal, os números decimais. Então, ó, meu primeiro número, logo após a vírgula, eu tenho o número 1. E nesse daqui, também eu tenho o número 1. São iguais. Então, vamos verificar o próximo. Então, ó, o próximo. Aqui eu tenho 5. Aqui eu tenho 0. Então, ó, é óbvio que 5 é maior do que 0. Não é isso? Então, ó, 1,15 é maior do que 1,103. Professor, mas espera aí, eu não consegui entender. Como que 1,15 é maior do que 1,103? Turma, uma dica, ó, uma outra dica. Presta atenção. Fizemos essas verificações, né, parte inteira com parte inteira, depois vimos os décimos, depois os centésimos, certo? Se você não conseguiu entender, então vamos aqui, ó, ver uma dica. Presta atenção. Eu tenho quantas casas decimais? 3. Aqui eu tenho quantas? 2. Então, para igualar o número de casas decimais, ó, eu posso acrescentar um 0 aqui. Certo? Que não vai mudar o meu número. Por quê? Eu quero que vocês percebam o seguinte, ó. 2 não é igual a 2,0, que vai ser igual a 2,00. Certo? Então eu posso afirmar também que 5,0000 é igual a 5,0. É igual a 5. Tá bom? Então eu posso muito bem colocar o 0 aqui, que não vai mudar o meu número. E eu fiquei com que parte decimal? Fiquei com 1 inteiro, 150 milésimos. Certo? Décimo, centésimo, milésimo. Então, ó, 150 milésimos. 1 inteiro, 103 milésimos. Então, se a gente for comparar as ordens, aqui eu tenho ó, 150 milésimos, aqui eu tenho 103 milésimos. Quem é maior? 150 ou 103? 150, certo? Agora lembre-se, turma, essa dica aqui, ó, essa verificação, o número de casas decimais tem que ser iguais, tá certo? Para vocês não se confundirem, tá bom? Então, para vocês estarem praticando isso, eu vou deixar a atividade da página 232 e 234, tá certo? Eu resolvo direitinho, com bastante atenção, e qualquer dúvida,
vocês sabem onde me encontrar. Bota aqui um comentário, manda um direct no Instagram ou até mesmo manda um e-mail pra gente. Tá joia? Então, ó, tchau, tchau e até a próxima aula.